Olá, pessoal. Meu nome é William Gigo. Estamos iniciando hoje, dia 12 de junho, com a nossa primeira aula de Química. E sempre lembrando a todos de não se esquecer de, no final da aula, dar um joinha lá para nós, né? Também apertar o sininho para que você se inscreva no nosso canal e toda vez que a gente publicar uma aula nova, você seja informado para que você possa assistir, tá bom? Eu vou explicar os conteúdos para vocês sempre de uma maneira extremamente simples, lenta, então não estarei preocupado com a questão do tempo do vídeo. Sempre importante que o aluno aprenda o conceito. E isso nós vamos fazer explicando a teoria e mostrando também para você alguns exercícios, tá bom? Para que você saiba aplicar aquele conceito que nós vimos. A nossa primeira aula será sobre um conceito dentro da parte de termoquímica. Nós vamos ver lei de Hess, que é uma das aplicações mais comuns na prova do Enem. Tá bom? Então, para isso, nós precisamos entender primeiro a lei para que a gente possa aplicá-la depois. Tá legal? Vamos lá? Bom, a lei de Hess é uma teoria aplicada especificamente dentro do conceito de termoquímica, mas ela aparece muitas vezes em outros conteúdos que você vai ver dentro da química, tá bom? Quando nós chegarmos, por exemplo, na parte de eletroquímica, você vai ver que nós fazemos praticamente os mesmos conceitos que a gente usa na aplicação da lei de Hess, tá? A primeira coisa que nós precisamos entender é a definição da lei de Hess. A lei de Hess é uma grandeza que mostra para nós que a entalpia de uma reação ela só depende do ponto inicial e do ponto final desta reação. Ela é uma grandeza de estado, certo? Então, observe no gráfico de entalpia que eu forneci para vocês, se por acaso um exercício pedisse para nós calcularmos quanto vale a entalpia da combustão do carbono grafite, que seria esse ΔH que está aqui na nossa reação, e fornecesse para nós no exercício os ΔHs intermediários da reação, como, por exemplo, a conversão inicial do carbono grafite em monóxido de carbono e depois a conversão do monóxido de carbono por oxidação no dióxido de carbono. Então, ele deu várias etapas de um processo e ele quer a equação final. Então, a lei de Hess, o que ela vai fazer? Nós vamos somar as etapas para obter a equação final. Então, ela não depende dos processos intermediários. Ela só depende do processo inicial e do processo final. Então, se você tiver etapas intermediárias, você vai somar essas etapas até obter a equação final. Eu acho que isso ficaria melhor explicado se nós fizéssemos um exercício, né? Então, vamos fazer aqui um exemplo para ilustrar isso para vocês. Olha o primeiro exemplo que eu estou fornecendo. Nós temos ali 3 equações químicas. Combustão do carbono grafite, combustão do gás hidrogênio e combustão do gás metano. Aí, na quarta etapa, ele está perguntando, se você reagir carbono grafite com gás hidrogênio, como é que faz para obter o gás metano? Veja que, nesse caso, a equação problema ela foi fornecida para você no exercício. Mas algumas reações, isso não vai acontecer, tá? Algumas reações, a etapa global será uma maneira também de te avaliar. Às vezes, a etapa global é uma reação orgânica. Ele quer que você monte a reação primeiro, para depois manipular com a lei de Hess. Então, precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque às vezes as equações também não são fornecidas na etapa global, tá? Então, agora, nós vamos mexer com essas equações 1,
2 e 3, de tal maneira que quando eu somar, eu obtenha apenas a equação número 4. Então, a equação número 4, ela vai servir para nós como uma guia, para que eu consiga obter a somatória das etapas e obter somente essa equação final. Tá bom? Como que nós vamos fazer isso, William? Nós vamos nos basear em cada uma das substâncias que aparecem na etapa global. Tá legal? Qual é a primeira substância que aparece na etapa global? A primeira substância que aparece ali, ó, é o carbono grafite. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar lá em cima, nas etapas, onde que está o carbono grafite. Onde que ele está? Ele está lá na primeira reação. Então, você vai copiar a equação do jeitinho que ela está. Por quê, William? Porque eu preciso dela nos reagentes e ele está nos reagentes. Eu preciso de 1 mol e lá em cima tem 1 mol. Ah, então aqui eu preciso me lembrar de um detalhezinho. Você, para manipular as equações, você precisa se lembrar de 3 coisas. Primeiro, você só pode copiar a equação uma vez. Segundo, você pode inverter a equação. Mas se você inverter, você precisa trocar o sinal do ΔH. Por quê? Porque se de um jeito ela é uma reação exotérmica, com ΔH negativo, se você inverter, ela passa a ser uma reação endotérmica, com ΔH positivo. Tá bom? Terceiro detalhe, se na equação global você precisar de um número de mols que não está na equação das etapas, você deve pegar a etapa e multiplicar por um número. Mas, um detalhe importante, você vai multiplicar todas as substâncias e também o ΔH, porque o ΔH é como se fosse mais uma substância que faz parte da equação. Então, a proporção em mols influencia também o ΔH, tá bom? Precisa ficar bem atento a isso, porque na eletroquímica, lá na parte de pilhas, quando a gente multiplica por um número, o potencial de oxidação não é multiplicado. Então, foi o que eu falei para vocês. A lei de Hess, ela acaba aparecendo em outros conceitos, em outras matérias. Mas aí o aluno generaliza, tá bom? Então, precisa tomar cuidado que o ΔH, sim, gente, é proporcional ao número de mols. Beleza? Então, e voltando ao meu problema, o carbono grafite, eu preciso dele nos reagentes. Na etapa 1, ele está nos reagentes. Eu preciso de 1 mol, e na etapa 1 tem 1 mol. Então, eu vou simplesmente copiar a minha equação. Não posso copiar mais. Próxima substância que eu preciso, gás hidrogênio. Aí, gente, gás hidrogênio, gás oxigênio e água, você sempre vai deixar para olhar por último. Por quê, William? Porque, às vezes, quando você copia as equações, essas substâncias já vêm junto. Então, não há necessidade de você copiar mais. Tá bom? Então, eu deixo para olhar, mas não pode esquecer, hein? Eu deixo de olhar elas por último, tá? Próxima substância, então. Eu tenho ali metano, o CH4. Onde que está o metano nas equações? Está lá na etapa 3. Só que ele está nos reagentes. E eu preciso dele nos produtos. O que eu vou fazer com a etapa 3? Eu vou inverter. Mas quando eu inverter, o que eu preciso fazer com o ΔH? Trocar o sinal. Tá bom? Não pode esquecer. Então, uma vez copiada a equação invertida, tem que trocar o sinal do ΔH. Então, se lá em cima estava menos 212,8, agora é mais 212,8. Certo? Bom, se você observar na equação global, já copiei todo mundo que eu precisava. Mas se você olhar nas etapas, não está aparecendo o gás hidrogênio. Então, eu vou precisar buscar ele lá em cima. Tá bom? Cadê o gás hidrogênio lá nas etapas? Está na etapa 2, olha ele lá em cima. Então, eu preciso dele nos reagentes, ele já está nos reagentes, mas eu preciso de 2 mols de gás hidrogênio. Quanto tem lá em cima? 1 mol. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar a equação,
mas eu vou multiplicar todo mundo por 2. 2H2, 2 vezes meio deu 1 de O2, 2 de água, e o ΔH, que era menos 68,3, eu multipliquei ele por 2. Certo? Agora, gente, nós vamos fazer a famosa prova dos 9, né? Vamos verificar se deu certo, tá bom? Quais são as substâncias que não podem desaparecer no nosso processo? Não pode desaparecer o carbono grafite, vou marcar ele aqui, ó, o carbono grafite. Quem mais que não pode desaparecer? 2 mols de gás hidrogênio e o CH4. Legal? Agora, as outras substâncias têm que desaparecer. Isto é, o que tiver nos reagentes, eu vou simplificar com os produtos. Tá bom? Então, vamos lá. Ó. Preciso de 1 mol de gás carbônico lá nos produtos. 1 mol de gás carbônico. Preciso de 2 mols de água nos reagentes. 2 mols de água nos produtos. Preciso de 2 mols de oxigênio. Ó. 1, 2 de oxigênio. Quanto tem nos produtos? 2 de oxigênio. Deu certinho. As substâncias que eram iguais nos reagentes e nos produtos foram cortadas. Atenção! Se você for simplificar, você tem alguns detalhes que vocês costumam esquecer. Primeiro detalhe, vocês cortam a água líquida do reagente com água vapor dos produtos. Não pode. Para simplificar, elas têm que estar no mesmo estado físico. Vejam que ali, ó, a água aqui está líquida, a água aqui está líquida. Certo? Segundo detalhe, na hora de copiar invertido, vocês esquecem dos índices aqui, ó. O número que está aqui na frente, ó. O 2, o 2. Você preocupa na hora de copiar a substância e acaba esquecendo esses itens. E aí, na hora de simplificar, não dá certo. E você já está nervoso durante a prova, e aí você não consegue achar onde está o problema. Tá bom? Então, precisa tomar cuidado que na hora de copiar, principalmente invertido, vocês não se esqueçam dos índices. Sempre dá certinho. Mas, a pergunta é, William, é possível na prova ele me dar 3 equações e eu precisar só de 2? É possível. Pode acontecer. É difícil, mas pode acontecer. Tá bom? Segundo detalhe, na hora de cortar, William, um estava líquido, o outro estava vapor. Então, não dava para cortar. Aí é que vai estar, possivelmente, uma outra equação nas etapas que você não usou, mas você precisa dela agora para poder simplificar o que era líquido com vapor. Tá bom? Então, provavelmente, a etapa que você não usa é porque possivelmente você precisava dela para poder fazer as simplificações. Certo? Sempre dá certinho. Se não deu certo, você volta que alguma coisa você se esqueceu. Erros normais, foi o que eu já te falei. Esquece de copiar o índice. E o segundo erro que às vezes o aluno também comete. Vocês viram aqui que na equação do gás hidrogênio, eu multipliquei tudo por 2, né? Aí o aluno lembra de multiplicar o hidrogênio por 2, até lembra de multiplicar o ΔH por 2, mas esquece de multiplicar as demais substâncias. Não pode, né? Lembre que a equação química, todo mundo é proporcional. Então, se você alterou um, tem que alterar todos os outros também. Tá bom? Se deu certo, gente, agora o que eu faço? Eu vou somar os meus ΔH. Eu vou somar o menos 94,1, o mais 212,8, o menos 68,3 vezes 2. Tá bom? Somei isso tudo, obedecendo o sinal, você vai achar ali o valor do ΔH lá. Menos 17,9 quilocalorias. Certo? Então, veja que eu consigo mexer com várias equações para obter uma equação só, desde que eu obedeça a sequência de reação na reação global. Tá bom? Eu vou procurando quais são as substâncias que eu preciso na etapa global, lá nas etapas independentes. Tá certo? Agora, você precisa ficar atento, porque
Como a prova do Enem é uma prova de múltipla escolha, você precisa ganhar tempo. E, às vezes, utilizar a lei de Hess é uma coisa trabalhosa. E outra, eu preciso de espaço, né, para poder colocar essas equações ali e conseguir verificar se está dando certo. Tá certo? Então, eu preciso de uma série de recursos que a prova de múltipla escolha muitas vezes não me fornece. Então, o que eu queria fazer com vocês? Observar, por exemplo, nesse exercício número 2, olhe que ele também deu para você várias etapas e está pedindo para você obter a equação número 1. Está lá em cima. Lá. Dada a reação, ele pegou, queimou a glicose, fez uma reação com gás e oxigênio. Fez uma combustão da glicose. E deu para você 3 etapas. E pediu para você calcular o ΔH no metabolismo de 1 grama de glicose. Aí, gente, o aluno, vendo as reações que estão ali, ele quer já partir para a lei de Hess. Só que você precisa ficar um pouco esperto, porque entalpia é uma grandeza que primeiro foi definido como entalpia de formação. E o que é uma entalpia de formação? É aquela entalpia que é fornecida para você quando o produto é uma substância composta e os reagentes são substâncias simples do elemento que compõe a substância composta. Nossa, William, não entendi nada. Olha ali, por exemplo, a primeira etapa. C6H12O6 é uma substância composta. O que precisa para formar C6H12O6? Precisa de carbono, hidrogênio, oxigênio. Olha o que está nos reagentes. Ó. Carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, na verdade, o menos 1263 é a energia para formar a glicose. Certo? E outro, essas substâncias simples estão no estado alotrópico mais estável. Na verdade, aqui é carbono grafite, aqui é gás oxigênio, gás hidrogênio. Então, estou tranquilo. Por que está tranquilo, William? Porque essa energia é da glicose. A mesma coisa na equação de baixo. Veja que para formar água eu preciso de hidrogênio e oxigênio. Então, menos 286 é a energia da água. Na de baixo, para o aluno não ficar muito espertinho, ele inverteu. Mas se você pegar carbono grafite com oxigênio, você forma gás carbônico. Então, na verdade, menos, o que está invertido, né? Menos 394 quilojoules é do gás carbônico. E daí, William? E daí que você não precisa usar a lei de Hess. As 3 equações que ele te forneceu são entalpias de formação. A prova é de múltipla escolha. Eu preciso ganhar tempo. Então, eu vou usar a definição. Eu vou usar que na equação global, eu vou usar ΔH é igual a energia dos produtos menos a dos reagentes. Eu não vou fazer por lei de Hess. Eu estou perdendo tempo. Mas precisa ficar atento se as etapas que ele forneceu são todos nos reagentes, substâncias simples, e nos produtos, uma única substância composta e ela esteja com apenas 1 mol, porque a energia dele é para 1 mol daquela substância. E aí você ganha tempo, sem ter que ficar fazendo lei de Hess. Certo? Então eu vou fazer o ΔH usando a definição. Energia dos produtos, quem é? Gás carbônico e água. Energia da glicose, os reagentes. E o do O2, que ele não deu, William? Substância simples, no estado alotrópico mais estável, a energia vale 0. Então, ganhei tempo. Então, o meu ΔH, eu vou fazer energia dos produtos menos a dos reagentes. Sempre lembrando que as energias são proporcionais ao número de mols. Não esquece isso não, tá? Então, eu vou lá, a energia do gás carbônico, quanto vale? Menos 394. Por quê? Porque está invertido. Vezes 6. Por que vezes 6, William? Porque aqui tem 6 mols ó, na minha reação. Ele é proporcional ao número de mols. Energia da água, quanto vale? Menos 286. Só que vezes 6. Por que 6, William? Porque tem 6 mols na reação.
acabou os produtos. Menos a energia dos reagentes. E a energia da glicose, quanto que vale? Menos 1.263 vezes 1. E só tem 1 mol na minha reação. Mais energia do O2. Por que não pus energia do O2? Substância simples, no estado alotrópico mais estável, a energia vale 0. Então não vai entrar. Olha o tempo que eu ganhei para resolver o exercício, ao invés de eu ficar trabalhando com lei de Hess. Dá para fazer por lei de Hess, William? Dá. Tenta depois tenta você manipular as equações para obter a primeira equação que ele deu lá, vê se você vai achar o mesmo valor que eu vou achar aqui agora. Ó. Menos 2.817 kJ. Certo? Aí o que o aluno faz? Vai lá nas alternativas e já marca a letra A. Não vai marcar a letra A, não. Por que não vai marcar a letra A, William? Porque essa energia você achou para 1 mol de glicose. Quantos mols? Quanto pesa 1 mol de glicose? Ele deu aqui, ó, 180 gramas. Mas ele não quer para 1 mol. Ele não quer para 180 gramas. Ele quer para apenas o quê? 1 grama. Entalpia, eu posso fazer regrinha de 3? Pode, sem problema nenhum. Então, você vai vir aqui, ó, e vai fazer as proporções. Então, 2.817 é para 180 gramas. Para 1 grama, X. William, por que você não pôs o sinal aqui? Para eu não me perder na regrinha de 3. Porque eu só quero as proporções. Deixa o sinal para depois. Tá? Ele não vai deixar de ser exotérmico porque eu mudei a massa. Ele continua 15,65. Tá bom? Aí você fala assim, William, aí lá na letra E apareceu 15,65. Mas ele não seria negativo? Realmente, ele é negativo. Mas lá em cima ele já falou para você, ó, energia liberada. Então ele já está falando que é exotérmico. Tá bom? Então, na verdade, entre as alternativas, ele só quer o valor em módulo. Ele não precisa do sinal. Agora, se tivesse escrito assim, ó, qual a energia da reação do metabolismo de 1 grama, aí provavelmente ia aparecer alternativas. O menos 15,65 e mais 15,65. Para ver se o aluno não se perdeu. Mas ela continua sendo negativa, tá? Ela não deixou de ser exotérmica. Mas a gente só quer o módulo dela, então não vai aparecer o sinal. Tá legal, gente? Essa é a lei de Hess. Esse é o conceito mais importante que a gente precisa para a gente entender esta teoria. Você vê que com exemplos a gente consegue ilustrar muito mais a teoria do que ficar apenas envolvido com a parte conceitual. Tá legal? Gente, isso é o que eu queria oferecer para vocês nessa nossa primeira aulinha, tá? Que com certeza virão muitas. Então eu peço novamente, não deixem de dar o joinha ali no nosso canal, tá bom? Se você gostou. Se você não gostou, dá o joinha assim mesmo, não tem problema. A gente não vai ficar amargurado por isso, tá certo? Não deixa de se inscrever ali no sininho, para toda vez que eu publicar uma aula, você receber um aviso que ela já está lá no nosso canal para você poder assistir, tá bom? Se você quiser, manda algumas dúvidas para mim também lá, sendo possível eu vou conseguindo passar essas informações para vocês. E aí eu vou vendo também quais são os assuntos que normalmente vocês têm mais dificuldade e vou oferecendo essas aulas aí para vocês no nosso canal, tá bom? Tudo bem? Então, gente, eu vou ficando por aqui, vou agradecendo todos. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Um abraço. Química com o Gigo.